Nós falamos agora com o Caio Magri, presidente do Instituto Etos. Boa tarde, boa noite, Caio Magri, seja muito bem-vindo. Boa noite, como é que vocês estão? Boa noite, Maria Tereza. Boa A noite. todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e os espectadores da TVT, é um prazer estar com vocês aqui para a gente dialogar um pouco sobre essa iniciativa. Eu sou signatário dessa carta, em conjunto com centenas de pessoas, grandes conselheiros do Instituto Etos, que a gente acredita que é um momento importante de manifestação e de posicionamento, mas também reconhecemos que tivemos outros momentos anteriores que necessitaram desse posicionamento e a gente não teve. Então, agora a nossa expectativa é poder fazer com que isso avance no sentido de podermos juntos encontrar saídas efetivas para a situação que a gente vive de uma crise combinada, né? Complexa, mas a maior crise humanitária que o Brasil já passou e que o mundo já passou nesses últimos anos. E isso coloca para nós uma responsabilidade muito grande. Então, é importante que esse segmento da sociedade apareça, e mais do que isso, de que ele tenha porta-vozes que continuem permanentemente questionando, demandando, cobrando, fazendo, acho que é muito importante fazer, e eles nós podemos fazer. Então, é essa a questão que traz essa carta. A gente pode entrar em mais questões mais específicas de como ela se posiciona também nesse diálogo. Perfeito. Caio, você acha que, mediante essa carta aí, que você mesmo falou que é signatário dela, que chegou a público, né, foi entregue aos membros dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, porque nós chegamos num momento intolerável, não dá mais para aceitar o que vem acontecendo, o comportamento do governo federal em relação a essa pandemia? Pois é, eu acho que eu reitero que a solução não basta. Não basta na situação. Não basta no desgoverno, não basta na incapacidade da gente poder salvar vidas nesse momento e de salvar, inclusive, a economia. Né? Acho que essa questão também que está colocada por um grupo de economistas e empresários. Acelerar a vacinação com todos os esforços possíveis, nacionais, especialmente no apoio ao SUS, apoio forte das organizações, das empresas, das pessoas ao SUS, isso é possível, e internacional. Nós temos que buscar isso de qualquer forma e avançar. Não é da forma como esses empresários mineiros da área de transporte fizeram. É importante que os porta-vozes dessa carta possam dizer e condenar, né, a forma como foi buscada e se tentou ali. Né? É fundamental, é o que a carta também se propõe, a ter instrumentos que defendam e protejam as pessoas nesse momento. E, por exemplo, a máscara continua sendo uma coisa muito eficiente, óbvia, lógica, mas precisa ser doada, precisa ser distribuída pelo Estado, pelo orçamento público, e pode ter, sem dúvida, a contribuição de campanhas e de doações do setor privado e das empresas, como fizeram no começo, né, Cosmo, da pandemia. Se houve investimentos importantes das empresas, de financiamento de ações humanitárias, especialmente álcool em gel, máscara, luvas, cesta básica. Nós temos que voltar a fazer isso, porque a crise combina a pandemia com a fome. Né? É uma coisa absolutamente ligada à outra. Então é importante entrar e participar. A gente está na campanha, tem gente com fome e dá de comer, né? Com várias organizações, com a Coalizão Negra por Direitos, com a Oxfam, com a Anistia Internacional, o Etos. Então, a Uniafro, é muito importante que a gente possa estar mobilizando nesse sentido. Um terceiro assunto que a carta traz, e hoje a gente tem um exemplo muito positivo disso, né, é que implementar as medidas de distanciamento precisam ser efetivas, concretas. Então é importante que a gente se posicione a cada momento quando se tenta atacar as medidas, como o governo federal fez no Supremo Tribunal contra os governadores que decretaram um lockdown. Não é são vários lockdowns que a gente tem nesse momento, né? E é exemplo agora de Araraquara, né? O prefeito Edinho em Araraquara conseguiu, com o lockdown estabelecido hoje, 26 de março de 2021, não ter nenhuma morte em Araraquara, uma cidade que nos últimos 2 meses teve 113 mortes. Né? Então, é concreto isso, é possível e temos que fazer. Agora, temos que pensar em questões estratégicas como as escolas são espaços muito importantes. Há uma ideia de proposta de se você ter
o uso das escolas nesse momento para produção de alimentos e distribuição de quentinhas para a população que está passando fome. Nós temos que pensar em coisas inovadoras para sair daí. E precisa de uma coordenação nacional, e isso é óbvio, e eu acho que nós, empresários e signatários dessa carta, esse grupo de empresários, precisa assumir que quer participar e deve participar desse processo, levando propostas concretas e compromisso de todos os entes públicos no combate à pandemia e no combate à fome. Alguns elementos práticos, por assim dizer, contidos na carta, que dizem bastante respeito também à responsabilidade de cada um de nós, mas, claro, a necessidade de uma coordenação efetiva nacional por parte do governo, que inclusive só veio a acontecer, só está começando a acontecer agora, mais de um ano depois do início da pandemia. Eu queria saber, com relação ao SUS, a gente sabe que o SUS sempre foi muito desmerecido, especialmente por este governo que está agora, o governo Jair Bolsonaro, e que agora se mostra fundamental, especialmente no que diz respeito à campanha de vacinação. Como o senhor avalia e como os senhores, todos os empresários, se posicionaram nessa carta com relação a isso? Eu vou reportar para você, mas uma experiência do Ethos que não é da carta, mas são reuniões que nós temos com nossos associados, e uma delas agora em fevereiro, muito importante, onde a gente trouxe a discussão, trouxemos especialistas do SUS, estudiosos do SUS, saímos de lá com uma manifestação muito forte de apoio ao SUS. Né? A campanha Unidos pela Vacina consegue conectar apoios concretos, materiais, de empresas e de pessoas físicas para unidades do SUS nas cidades que estão mapeadas pela iniciativa. São quase 2.000 cidades no Brasil todo. Então, há um esforço nessa direção, há um reconhecimento importantíssimo do SUS. Acho que a declaração do diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, quando se discutiu a questão da compra das vacinas, ele dizia que ele disse que, e eu concordo com ele, que é uma vergonha, antiético, absurdo você reter uma única vacina guardada dentro do hospital, dentro de qualquer espaço público, espaço privado, comprado por empresas que não seja destinada a cumprir a prioridade do Plano Nacional de Imunização. Então, essa questão que está ali. O SUS é absolutamente fundamental, foi percebido por uma parte importante da população e percebido por segmentos do setor empresarial de forma significativa. Agora, Magri, também o que chama a atenção nesta carta, né, é uma diferenciação. A gente vê também a preocupação de vários empresários do Brasil, empresários conscientes, porque no início da pandemia, desde o início da pandemia no Brasil, a gente viu também muitos empresários aí de vários setores da economia brasileira desacreditando na pandemia, seguindo aí orientações e o que dizia, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro. E aí chegamos a esse momento insuportável, esse momento de desastre total na condução, né, Magri? Pois é, Cosmo. Eu acho que esse grupo ainda é um grupo pequeno que está se posicionando. Né? Nós precisamos de uma posição mais forte, mais clara, mais transparente, límpida, objetiva, de vários segmentos empresariais, setores, a indústria, varejo, setores importantes. Aqui se tem uma manifestação significativa de parte do setor financeiro, parte importante do setor financeiro. Nós vamos ter uma clareza do agronegócio. Os prejuízos são enormes no processo que a gente está vivendo na economia. É claro que o país que está calcado num modelo de exportação de commodities, como sua principal receita e lógica econômica, nesse momento parece que eles não sentem nada, né? Mas o problema é global. O Brasil pode se constituir, está se constituindo como um risco global para a pandemia, né? De expansão, de manutenção. Então, é importante que todos se posicionem nesse momento. Há necessidade de trazer também novos temas para essa pauta. É necessário pressionar, demandar e cobrar que o auxílio emergencial seja suficiente na sua abrangência e nos recursos destinados às famílias para sobreviverem. A proposta do governo é absolutamente impossível de conseguir resolver minimamente a situação, e ela é populista no sentido de que ela vai ocupar uma parte da população, não vai resolver o problema. Nós vamos continuar tendo
uma agudização das desigualdades da fome no Brasil com a manutenção dessa política. Eu gostaria de saber da coalizão Covid Radar. O quanto essa iniciativa teve a ver, ela veio antes ou depois da carta? Imagino que antes, claro, mas como tem funcionado? Bem antes. Conta um pouco pra gente isso. Então, Maria Tereza, bem antes, foi uma iniciativa no começo lá da pandemia, que reuniu, por uma liderança significativa e importante da Rede Brasileira do Pacto Global, de algumas empresas, uma rede que criou um processo de possibilidade de fazer casamentos com ofertas e demandas de solidariedade, de ajuda humanitária, de filantropia, isso foi importante. Trouxe análises sobre os cenários e as curvas, e os cenários especialmente do processo do andamento da pandemia, como é que ela ia acontecer, e eu acho que lá a gente não conseguia ver, a gente via um horizonte de solução com a vacina, a gente não tinha um horizonte de a gente estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. Temos a vacina e continuamos tendo gravidade no processo. Não se atentou para esse total negacionismo radical do governo Bolsonaro na perspectiva de não comprar, não se preparar, não adquirir as vacinas necessárias. Né? Então, o COVID fez boas parcerias, levou apoio às famílias e às pessoas mais necessitadas naquele momento, e a gente assim como se deu uma desmobilizada, achando que o problema estava sendo resolvido, né? Todo mundo estava achando que, bom, a vacina está aí, segundo semestre. E, insistentemente, os cientistas diziam para a gente precisava ouvir as pesquisas, que o processo estava muito grave e ele podia se aprofundar. Então, é necessário manter uma análise permanente do cenário e poder atuar de uma maneira eficaz. Agora eu vou fazer uma provocação para o senhor, se me permite, né? O senhor não, por favor. Passamos anos da pandemia, né? A gente alertas vinham sendo dados há muito tempo, né? Por especialistas, pesquisadores, autoridades sanitárias, Organização Mundial da Saúde. Mas a gente viu agora essa mobilização de empresários, economistas, no momento em que os leitos de UTIs na rede privada também estão escassos. E a gente já ouviu declaração, por exemplo, de empresários afirmando: olha, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho como conseguir um leito para o meu parente. Você acha que, enfim, como que você avalia tudo isso? Cosmo, eu acredito muito que as condições materiais objetivas, econômicas da vida da gente nos definem, nos trazem consciência, é ela que nos forma, né? Eu acho que esse é um caso concreto. De fato, isso aconteceu, e ao perceber que a questão é tão grave que você não consegue resolver com a lógica simplesmente do que eu tenho nesse momento, né, de riqueza acumulada, de que se pode fazer uma discussão sobre o sentido da riqueza acumulada. Né? Então, e é por isso que eles precisam pensar, e nós precisamos pensar juntos, como é que a gente pode distribuir essa riqueza. Né? Acho que é muito importante pensar nesse caminho, nesse momento. Ainda que, mesmo distribuindo, ninguém ia conseguir leitos na crise que a gente está, porque a gente estrangulou o Estado. Né? Essas pessoas continuam pensando que precisa ter o limite de teto, a PEC do teto, de reduzir o teto dos gastos dos investimentos públicos em saúde, educação, em serviço social, em apoio à redução das desigualdades no Brasil. Né? E, portanto, cometem erros muito graves, porque nesse momento a gente precisa de muito mais recursos para serem injetados aí, para poder garantir para todos, da forma mais ampla e mais democrática, acesso à saúde. E tem um momento que a crise é tão grande que nem o setor privado, que pode ter os seus leitos de UTI em jatinhos, vão só ficarem andando de jatinho para lá e para cá dentro de uma UTI. Né? Então, essa situação concreta leva, sem dúvida, e acho que é um reconhecimento nessa mudança por esse motivo que tem sentido, né? Eu acho que faz sentido. Queria saber, você mencionou em algum momento aí da tua resposta a questão do teto de gastos, né, que sempre permeia muito o debate público, né? Não tem dinheiro, aquela coisa. Queria saber, na sua leitura, por que existe uma certa confusão, talvez, entre gasto público e investimento?
Esse é o patrimonialismo, Maria Tereza, do Estado e a privatização para interesses privados e próprios do Estado, né? Quando você tem os investimentos, os custos orçamentários destinados a direitos difusos, a direitos de todos, a direitos amplos e que precisam ser cada vez maiores, porque a gente tem uma sociedade muito desigual, aqueles que recebem privadamente parte desse orçamento querem mais, né? E atacam a parte orçamentária dos recursos, fazendo a discussão sobre a responsabilidade fiscal, não pode gastar mais do que recebe, se não pode fazer isso, tem que diminuir no que se gasta mais, porque a lógica da economia é fazer... e aí, se você... subsídios, interesses privados, setoriais, cartoriais, lobbies em torno de compras públicas, tudo isso acaba acontecendo na tentativa de abocanhar essa parte. Eu acho que a posição equivocada de lideranças empresariais na reforma da Seguridade Social, da Previdência Social no Brasil é grave. E estamos pagando por isso e precisamos rever esse processo de uma maneira franca, aberta, dialogada. Proteção social é absolutamente fundamental para uma sociedade se desenvolver, para uma economia se desenvolver, para a gente poder conquistar, de fato, um futuro desenvolvido, né, inclusivo, com acesso e com riqueza capaz de poder melhorar a vida de todos. Então, e não tem lógica fazer diferente, do ponto de vista da lógica pública. Então, nós vamos mudar essa concepção, a expectativa. E eu acho que tem um sentimento de segmentos empresariais, a gente tem conversado com empresas, com lideranças empresariais, de que o modelo, um Estado frágil, pequeno, reduzido, mínimo, não é mais, por uma boa parte, o significado da política pública de um Estado que seja de bem-estar e de desenvolvimento. Magri, você falou na resposta anterior da importância dos empresários signatários dessa carta, né? Mas também falou que ainda é pouco, né? Falta muito mais empresários que venham aderir nesse movimento. O que está faltando para esses empresários? Eu digo o seguinte, Cosmo, a gente conseguiu com essa carta conseguiu provocar um lugar novo no debate. Então, qualquer posicionamento agora que vier de setores e segmentos empresariais tem que estar para além, né? Não adianta repetir essas questões que são emergenciais e urgentes. Eu acho que a gente tem que pensar numa questão que é uma questão política. Eu acho que nós temos que defender, e eu sugiro que as lideranças empresariais convido para refletir e atuar na defesa de uma CPI da pandemia. Essa CPI está na boca, tá? Para acontecer no Senado, se houver uma decisão política mais forte de segmentos influentes do Senado. E o setor empresarial é importante nessa questão. Então, porque nós temos que avançar para uma agenda que também traga a responsabilização política, civil, criminal, administrativa de quem, ao longo desse processo, provocou, motivou e incluiu mortes que não precisavam ter acontecido. Nós temos que fazer esse processo. Acho que é muito importante. E a outra pauta é a pauta do apoio a medidas concretas para a redução das desigualdades, de curtíssimo prazo. É o auxílio emergencial, para fazer as pessoas conseguirem comer. Mas, no médio e longo prazo, nós vamos rever a nossa lógica tributária, por exemplo. A lógica de termos uma forma de tributação onde a riqueza, e quem tem mais, pague mais, de uma forma distributiva, progressiva, sustentável, induzindo mudanças no nosso comportamento de consumidor, de indústria, de produção, para uma produção mais sustentável do ponto de vista de serem mais verdes, mais limpas, com uma redução de emissões de gás de efeito estufa, de impacto sobre o clima e de combate às desigualdades. Quer dizer, uma reforma tributária que tenha esse cenário para a gente poder construir um futuro em cima de bases para uma gestão de uma política econômica e social efetiva. Essas duas coisas me parece que estão no horizonte. Uma de mais de longo prazo, mais de curto prazo, uma ação política mais forte frente aos representantes. Eu acho que a carta foi importante, foi dirigida ao Congresso, dirigida ao Supremo, mas nós temos que continuar olhando para as questões concretas que estão acontecendo agora, que podem fazer a diferença. Basta, meus caros. Nós não podemos continuar dessa forma. Magri, para a gente encerrar, quero fazer uma pergunta justamente desse contexto político, né? O vice-presidente Hamilton Mourão, nessa semana,
disse que, abre aspas, as mortes e o contágio pela Covid-19 ultrapassaram o limite do bom senso. Com algum atraso, ele fez essa declaração. Mas, vindo do vice-presidente, mostra um direcionamento bastante diferente do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que por trás dessa declaração tem aí alguma articulação, uma tentativa de desembarque, alguma costura política já feita pelo Hamilton Mourão? Eu acho que o vice-presidente está constatando uma coisa que está se construindo na sociedade. A sociedade está construindo cada vez mais um consenso de que basta essa situação, nós temos que encontrar formas de solução de curtíssimo prazo e urgentes para a gente resgatar a nossa capacidade de poder gerenciar essa crise e enfrentar. A gestão da morte na pandemia, na fome, né, feita pelo governo federal nesse momento, ela vai continuar se a gente não tiver mudanças importantes com basta. A saída do basta nós temos que discutir com a sociedade, mas tem que parar imediatamente. Então, acho que ele vê de que isso está acontecendo, isso é real, né? Temos que avançar na possibilidade de termos outra direção completamente diferente do governo federal. Essa já está sendo provado que não deu certo. E com isso, quero agradecer muito a valiosa participação do presidente do Instituto Ethos, Caio Magri, trazendo essa análise política e econômica de mais esses desdobramentos da pandemia que, repito, continua. A gente tem que continuar se protegendo, como muito bem lembrou o Magri durante a entrevista, ficar em casa, usar máscara, lavar as mãos. Magri, muito obrigada pela participação. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado, Maria Tereza, obrigado, Cosme, e todos os espectadores e ouvintes da Rádio Brasil Atual e da TV T. Muito bem, obrigado.